E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin, esse é o canal Apollo Fisioterapia e o vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre hiperinsuflação dinâmica. O problema que acontece nos pacientes com DPOC que estão em ventilação mecânica. Você sabe como identificar e como combater a hiperinsuflação dinâmica? Se você quer saber um pouco sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo. Esse vídeo vai se somar a outros vídeos que já fiz aqui no canal Apollo Fisioterapia falando sobre ventilação mecânica no paciente com DPOC. Eu te peço que curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e não esquece, se você apertar o sininho que está aqui embaixo, você vai receber notificações de que eu lancei novos vídeos aqui no canal Apollo Fisioterapia. Bora pro vídeo de hoje? Bom, pessoal, vamos então falar um pouquinho sobre como combater a hiperinsuflação dinâmica no paciente que está em ventilação mecânica. A hiperinsuflação dinâmica é muito comum no paciente DPOC. Então nós vamos falar de quais recursos ou qual recurso eu posso utilizar para combater a hiperinsuflação dinâmica na ventilação mecânica. Eu te convido para acompanhar outros vídeos que fiz aqui falando do assunto ventilação mecânica em pacientes com DPOC, ok? Bom, então vamos lá. Para falar um pouquinho do assunto que a gente planejou agora para o vídeo de hoje, eu usei como base esse artigo, um artigo de 2000, que fala sobre a pressão de oclusão das vias aéreas como recurso para titular o PIP extrínseco no paciente com hiperinsuflação dinâmica. Então aqui a gente já adianta, né, um pouco do que a gente vai falar da hiperinsuflação, de como combater a hiperinsuflação dinâmica, que é usando o PIP extrínseco. E como que a gente titula esse PIP extrínseco para a gente saber se está tendo o efeito esperado? É usando a pressão de oclusão da via aérea. Okay? Então nós vamos embasar um pouco isso para vocês, nós vamos mostrar um pouquinho disso para vocês no artigo de hoje, né? no artigo aqui apresentado. Lembrando que esse artigo vai ficar aqui na descrição do vídeo, beleza? Aí você pode acessar e estudar o artigo todo. Eu sempre lembro para vocês que você que acompanha o canal, esse canal ele tem a ideia de trazer as informações, né, tentar trazer as opiniões, a minha opinião a respeito dos assuntos, mas principalmente trazer conteúdo científico para vocês, ok? Bom, a gente sabe que pacientes com DPOC, quando eles exacerbam, eles acabam necessitando da intubação orotraqueal e necessitando da ventilação mecânica. E é muito comum, na ventilação mecânica, nós detectarmos que esses pacientes apresentam hiperinsuflação dinâmica e, consequentemente, apresenta o tão conhecido, tão chamado PIP intrínseco ou auto-PIP. Então existe lá na ventilação mecânica uma forma de eu identificar se esse paciente está fazendo auto-PIP. Eu tenho como medir o auto-PIP. Então uma dica é você sempre que está acompanhando qualquer paciente, né? Não só o paciente com DPOC, é você acompanhar se esse paciente está fazendo o PIP intrínseco ou auto-PIP. Muito bem. Quando falamos então do PIP especificamente, nós, do PIP intrínseco, ou seja, do auto-PIP, sabe-se que a pressão no final da expiração ela acaba ficando maior do que a pressão de abertura das vias aéreas, então a pressão que abre essas vias aéreas. E normalmente isso está relacionado a um tempo expiratório curto, né? Então a dificuldade, a gente regular o ventilador mecânico de uma forma em que eu não deixe expirar totalmente. Então isso leva a uma pressão, ao final da expiração, acima da pressão de abertura das vias aéreas. A gente também tem que lembrar que pacientes com DPOC eles são pacientes que a complacência ela está muito aumentada, portanto a elasticidade está diminuída, então tem uma dificuldade de retração elástica do pulmão, o que junta com a informação do item anterior, que é eu vou precisar de um tempo expiratório mais longo, e se eu deixar curto, eu não vou ter tempo de expirar tudo, então vai sobrar ar dentro do pulmão, contribuindo para essa pressão expiratória final maior. Eu tenho também a situação de aumento da resistência das vias aéreas, seja por aumento de secreção, por inflamação das vias respiratórias, ou então por ventilação minuto muito alta. Então a necessidade ventilatória do paciente com DPOC, por ele estar exacerbado, pode ser muito alta. E aí, consequentemente, esse paciente acaba fazendo um volume minuto muito alto. Quais são as implicações clínicas dessa situação? Dentre as principais é o aumento do trabalho respiratório.
Então o paciente, para vencer a carga elástica que está se colocando ali, o paciente precisa trabalhar mais, aumentar o trabalho respiratório. Lembrando que esse trabalho respiratório aumentado, ele vai ser imposto a um diafragma que vai estar rebaixado, porque eu tenho a hiperinsuflação dinâmica, então a retificação da cúpula é muito comum e o trabalho respiratório, então, aumentar, significa aumentar o trabalho das musculaturas acessórias. E, por fim, tudo isso pode levar a distúrbios hemodinâmicos, porque eu vou aumentar a minha necessidade metabólica, a minha necessidade de oxigenação, já que eu estou exigindo mais dos músculos respiratórios. Muito bem. Então, vejam só. Sabe-se que o PIP intrínseco associado a esse fluxo limitado, né, essa obstrução ao fluxo aéreo, essa dificuldade de respiração, pode ser combatido por meio do PIP extrínseco. Então, o uso do PIP extrínseco, o uso do PIP como recurso da ventilação mecânica, leva à diminuição do esforço respiratório e leva à diminuição da hiperinsuflação. E aí, o grande desafio está no seguinte, está em nós tentarmos titular essa pressão respiratória positiva final extrínseca. Como é que a gente deve titular? Como é que eu levo em consideração essa titulação? E a proposta que a gente está apresentando nesse vídeo por meio desse artigo é justamente nós titularmos esse PIP, escolher, né, o PIP usando como recurso a pressão de oclusão, o P01, a pressão de oclusão das vias aéreas. Por que a pressão de oclusão? Porque a pressão de oclusão é uma pressão que vai estar diretamente relacionada ao trabalho. E se eu colocar um PIP que está diminuindo o esforço do paciente, a pressão de oclusão, teoricamente, poderia reduzir. Então, teria que ter correlação dessa pressão de oclusão com o esforço do paciente. E é isso que nós vamos ver nesse artigo. Vejam, para quem não sabe o que é o tão chamado P01, essa é uma imagem do artigo que mostra aí para vocês. Então, a curva de fluxo-tempo, a pressão das vias aéreas, e aí eles colocam aqui tanto a pressão esofágica como a pressão gástrica por meio de balão esofágico e um catéter que ficou dentro do estômago do paciente. Por que eles colocam essas medidas? Para a gente entender aqui, né, as variações da pressão pleural, então, que é o esforço do paciente. Também, durante a colocação, como o artigo vai estudar 2 níveis de PIP, vai estudar o 5 e o 10 centímetros de água de PIP, eles querem saber se o trabalho, o esforço respiratório vai diminuir também. Bom, mas vejam só, o que é o P01? A P01, a pressão de 0,1 é a pressão de oclusão. Então é um momento em que eu não vou ter ar entrando, se eu não vou ter volume ainda entrando. Então aqui, ó, eu tenho o esforço do meu paciente, sendo visto aqui pela pressão das vias aéreas, e aqui, ó, a gente vê que ele pega já o esforço, né, lá, a negativação da pressão esofágica. Então esse ponto tracejado aqui é a pressão em 0,1 milésimo de segundo, é o chamado P01. Muito bem. Esse estudo foi estudado, né, compôs a amostra 20 pacientes. Vejam que são diferentes causas da descompensação da DPOC, mas são todos pacientes DPóticos. Tem uma grande variação aqui no tempo de ventilação mecânica. O desfecho, né, muitos tiveram como desfecho o óbito. Olha, nós tivemos aqui, 3 tiveram óbito e o restante foi pacientes que sobreviveram. E a gente tem aqui o PIP intrínseco ou auto-PIP, mostrando aqui que muitos deles, né, a maioria tinha PIPs bastante alto aqui, intrínseco, né? Bom, essa é uma imagem também que a gente pode mostrar, ó, o que acontece quando eu tenho lá o PIP de 0 e o PIP de 10, onde a gente está vendo aqui, ó, a pressão gástrica, né, o volume corrente. A gente observa que na mudança do PIP de 0 para 10, a gente já observa que eu tenho melhoras aqui no fluxo, ó. Então eu consigo ter melhoras aqui no fluxo respiratório, apesar daí de uma curva bastante estranha aqui. Vejam que a pressão esofágica, o trabalho já se mostra muito diminuído. Então é comum, né, na pressão esofágica a gente ver essas oscilações, aqui isso é normal, natural, né, por conta do batimento cardíaco, mas vocês vejam que com PIP 0 eu tenho um grande trabalho acontecendo aqui, ó. Um grande trabalho acontecendo aqui. E aqui isso diminui a pressão esofágica, mostrando
quando eu estou com PIP 10. E isso, né, reflete também na pressão lá das vias aéreas. Então, quando você observa, né, esse esforço do paciente aqui é muito grande, e isso acaba por diminuir esse esforço lá com o PIP 10. Bom, quanto a resultados, observem aqui, ó. Então, quando se testa pressão PIP de 0, PIP 5 e PIP de 10, observa-se que não houve diferenças significativas na variação da frequência respiratória. Houve uma pequena mudança, né, um aumento aqui. Foi um aumento estatístico, mas foi uma mudança considerada não clínica, né, praticamente 30 ml aqui e 50, 60 ml no PIP 10, um pequeno aumento no volume corrente. O volume minuto não teve mudanças significativas, né, consideradas estatísticas. A gente vê aqui, né, o tempo INS, né, a porcentagem do tempo INS em relação ao tempo total, você observa que aumentou o tempo inspiratório, então a porcentagem aumenta aqui, também uma mudança que foi estatística, mas pequena. A relação entre o volume corrente e o tempo, a gente vê que o volume corrente e o tempo não teve mudanças significativas, mas a gente pode observar diminuições importantes do PIP intrínseco quando eu uso o PIP de 5 e PIP de 10. Então, essa diminuição com PIP de 5 foi uma diminuição de 31% em relação ao 5.2 e de 47% quando eu uso um PIP mais alto com um PIP de 10, 47%, uma mudança bastante importante. Bom, muito bem. E o trabalho? A gente precisa ver aqui o que acontece com o trabalho, já que nós vamos pensar em usar a medida do P01, que é essa medida que está na última linha aqui da tabela, para titular, para usar o PIP. Será que eu tenho a possibilidade de usar isso? Bom, de qualquer forma, observem aqui, ó, todas as medidas de trabalho, tanto joule por minuto como joule por litro, todas elas tiveram mudanças significativas em relação ao PIP 0. Inclusive o trabalho expiratório. Então eles fizeram a medida do trabalho expiratório, também teve diminuição do trabalho expiratório, tanto em joule por minuto como joule por litro. Quando você calcula o produto pressão-tempo, que também é uma medida de trabalho, né, onde então eu vou pegar aqui a pressão e o tempo e vou multiplicar, você também tem a gente pode observar a diminuição do trabalho. Então me parece então aqui que há uma diminuição importante do trabalho. Agora, quando você estuda o P01, que é uma das medidas mais simples, todas essas medidas eu preciso de catéter esofágico, é uma medida mais difícil de ser feita, essa daqui que é uma medida mais simples, olha que a gente tem uma queda de 3.3 para 2.3 e aqui, né, quando o PIP de 10 ele cai para 2.5, isso foi significativo também, e isso significa uma redução de 29% e 22% de redução. Bom, para a gente concluir se pode realmente usar o P01 para titular a PIP, nós precisamos então estudar se existe uma correlação do P01 com o trabalho respiratório. Então aqui são 3 gráficos, esses 3 gráficos nos mostram PIP 0, PIP 5 e PIP de 10 aqui embaixo, onde o PIP 0 teve uma forte correlação, 0,71 de correlação e correlação significativa do P01 com o trabalho respiratório, com o trabalho aqui, em joule por minuto. Quando eu ponho o PIP 5, essa correlação ela aumenta de 0,71 para 0,75, continua significativa, então eu também posso dizer que o PIP, né, isso no PIP 5, houve correlação do P01 com o trabalho, né, então é uma correlação positiva, o que significa que quanto maior o P01, maior será o trabalho respiratório, né, esse trabalho medido aqui de uma forma que é mais difícil, como eu falei para vocês anteriormente. E por fim, ó, quando você põe PIP 10, a correlação ela sobe ainda mais, 0,83 de correlação, também de forma significativa, mostrando que nos parece viável a utilização do P01 para a escolha do PIP. Então, se eu usar o PIP, colocar diferentes níveis de PIP e observar a queda do P01, é sinal que o trabalho respiratório está diminuindo. Provavelmente eu estou diminuindo a hiperinsuflação no caso de um paciente de POC. Então veja, que conclusão é que a gente chega aqui? A medida do P01 ajuda a gente estimar o trabalho respiratório. Esse é um ponto interessante do trabalho.
O P01 ele consegue também estimar o efeito do PIP extrínseco no DPOC com alto PIP. Então, aquele paciente que está com alto PIP, eu olhar o P01 e ir colocando PIP extrínseco me ajuda, então, a titular essa PIP, que é uma maneira de combater o PIP intrínseco. E qual a vantagem do P01? A vantagem do P01 é que é um método simples e não invasivo, um método fácil de ser utilizado dentro da UTI no paciente que está com DPOC. Beleza? Fica aqui para vocês a dica que nós temos aí o nosso e-book. O link para você adquirir seu e-book vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Corre lá para adquirir o nosso e-book. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Te peço aí que compartilhe com os amigos esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas para chegar essa informação para o maior número de pessoas. Continue acompanhando o nosso canal. Se você quiser me seguir nas redes sociais, também me siga lá. A gente pode discutir um pouco sobre ventilação mecânica, sobre fisioterapia respiratória e ter outras dicas da área de fisioterapia respiratória. Um grande abraço e até a próxima aqui no canal Apollo Fisioterapia.